Privilégio estar aqui com vocês, compartilhando da palavra do Senhor nessa manhã. E eu queria começar fazendo uma pergunta. E a pergunta é: existe alguém que o inspire? E aqui eu não estou falando da palavra inspiração no sentido teológico, de inspiração das Escrituras, mas no sentido popular, de motivar, de encorajar. Existe alguém na sua vida que o motive, que o encoraje a ser alguém melhor, a superar as dificuldades? Existe alguém assim na sua vida? A maneira pela qual as pessoas vivem, a forma como elas agem, tem essa capacidade de trazer encorajamento, motivação para as outras pessoas. Isso é realidade, especialmente naqueles exemplos, aquelas histórias de superação. A pessoa passou por uma grande dificuldade, um grande sofrimento, e ela superou essa dificuldade de uma maneira especial, de uma maneira muito boa, e isso traz encorajamento para as outras pessoas, traz esperança para elas, porque ajuda as pessoas a pensarem que se elas passaram por aquelas dificuldades dessa forma, talvez eu também consiga passar pelas minhas dificuldades assim. E uma pessoa que traz para mim encorajamento, esperança, num certo sentido, é o meu pai. Nós oramos por ele agora há pouco. Meu pai, ele veio de um contexto familiar conturbado, uma família meio complicada, e uma das dificuldades pelas quais ele passou foi uma certa pobreza na infância. Ele precisou começar a trabalhar com 8 anos de idade, para comprar o material escolar dele, para que ele pudesse estudar. E apesar das dificuldades pelas quais ele passou, ele conseguiu conquistar muita coisa. E eu não estou falando aqui de coisas materiais apenas. Ele conseguiu formar uma família, ele conseguiu criar os filhos nos caminhos do Senhor. Isso é muito especial. Agora, exemplos como do meu pai e de outras pessoas, exemplos que motivam e que encorajam, eles fazem isso não apenas por aquilo que as pessoas fazem. Eu creio que esses exemplos, eles trazem encorajamento porque aquilo que essas pessoas fazem, de uma certa forma, aponta para algo superior a elas mesmas. No caso do meu pai, a vida dele aponta para Cristo. Jesus mudou a vida dele, Jesus corrigiu a rota de vida dele, e Jesus mudou as suas escolhas e decisões de tal forma que ele fez o que fez, não por causa dele mesmo, mas por causa de Jesus na vida dele. E por que eu estou falando isso? Porque no texto que eu quero ver com vocês nessa manhã, nós vemos o apóstolo Paulo trazendo encorajamento, e esse encorajamento vem de algumas coisas que o apóstolo Paulo fala e faz. Mas eu creio que o grande encorajamento aqui não está apenas naquilo que Paulo fala e faz, mas no fato de que aquilo que ele fala e faz aponta para algo superior a ele mesmo, aponta para Jesus e para o Evangelho. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia lá, por favor, em Filemão, versículos 17 a 21. Filemão é um livro pequeno, tem apenas um capítulo, Então é Filemão, capítulo único, versículos 17 até o 21. Filemão 17 a 21 diz o seguinte: assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Quero orar com vocês mais uma vez. Pai querido, nós acabamos de ler a Tua Palavra, e a nossa oração, nosso pedido nesse momento, ó Deus, é que o Senhor nos dê uma atitude correta diante do Senhor, diante da Tua Palavra, que sejamos atentos, receptivos e dispostos a ouvir
e aplicar em nossas vidas aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Pedimos que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações nessa manhã e nos abençoe. E pedimos isso a Deus, confiando em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, a carta de Paulo a Filemão, ela tem um pano de fundo que é às vezes um pouco difícil de reconstruir. Existem algumas discussões a respeito disso e eu quero apresentar para vocês aqui o pano de fundo mais tradicional, né, que eu creio que é o que está acontecendo por trás dessa carta. Então Paulo escreve a carta de Filemão num momento em que ele estava preso. Existe uma discussão aonde ele estava preso, mas de maneira geral disse que Paulo estava preso em Roma. E ele dirige essa carta a um homem chamado Filemão. Se você olhar na introdução da carta, ele vai dirigir também para outras pessoas, mas claramente quando você olha para a carta como um todo, você vê que a ênfase é em Filemão. Até onde nós sabemos, Filemão era um cristão de destaque, de uma certa importância, de alguma liderança na cidade de Colossos. Paulo vai dizer que a igreja se reunia na casa dele, o que pode indicar que Filemão ele tinha uma certa condição privilegiada de vida, né? Uma certa boa condição financeira. E também pelo fato de ele ter pelo menos um servo. E Paulo menciona o nome desse servo nessa carta. O nome dele era Onésimo. E aí, por alguma razão que nós não sabemos, a Bíblia não diz o porquê, Onésimo decide fugir de Filemão. E essa fuga acontece quando Onésimo não era um cristão ainda. E ele foge, e nessa fuga ele causa algum tipo de prejuízo para o seu senhor, para Filemão, algum prejuízo material. Nós não sabemos como aconteceu isso, nós não sabemos se era muita coisa ou se era pouca, mas algum tipo de prejuízo material Onésimo causou para o seu senhor Filemão. E aí então, nessa fuga, Onésimo encontra com o apóstolo Paulo. Nós não sabemos exatamente as circunstâncias disso, se Onésimo ele vai até Roma ou se ele é preso e acaba ficando na mesma prisão que Paulo. Existe uma discussão sobre isso. Mas ele se encontra com o apóstolo Paulo, Paulo prega o evangelho para Onésimo, Onésimo se converte, e aí então o apóstolo Paulo envia Onésimo de volta para Filemão, junto com essa carta, com o objetivo de promover o perdão e a reconciliação entre os dois. O perdão e a reconciliação entre Filemão e Onésimo. E qual a importância dessa carta para nós hoje? A importância está no fato de que nós somos pecadores, e se existe uma coisa certa nessa vida é que nós pecamos e pecaremos ainda uns contra os outros. E esse pecado que nós cometemos uns contra os outros tem o potencial de prejudicar a comunhão, de quebrar relacionamentos, de afastar pessoas umas das outras, e aí nós lidamos com isso através do perdão. Então, você certamente já experimentou isso na sua vida, no seu casamento, o seu cônjuge às vezes pode dizer uma palavra mais dura para você, isso machuca você, e a maneira de você lidar com isso é através do perdão. Você que talvez tenha um problema com os seus pais na hora de corrigir você de alguma forma, eles pesam a mão, são duros demais com você, e você fica magoado, triste com os seus pais por causa disso. Isso prejudica o relacionamento seu com os seus pais. A maneira de você lidar com isso é através do perdão. Na nossa convivência aqui como igreja, nós pecamos também uns contra os outros. Pode acontecer de algum irmão, num dia em que ele não está muito bem, não te dá a atenção devida, ou então parece que ele te evita ou não se relaciona com você nessa nossa convivência que nós temos aqui, e você acha que ele está te rejeitando de alguma forma, e você fica entristecido com isso, magoado com isso, a ponto de às vezes nem querer estar na presença daquele irmão. A forma de você lidar com isso é através do perdão. Porém, você sabe por experiência própria que perdoar não é algo fácil. Perdão é difícil, nós temos dificuldade em perdoar, e Deus sabe disso.
E não é à toa que ele deixa para nós, então, nas Escrituras, um livro inteiro que praticamente fala sobre um único assunto, que é o perdão, que é a carta de Paulo a Filemão. E o objetivo de Paulo aqui é encorajar ao perdão. Paulo vai dizer a Filemão aqui nessa carta que ele poderia exigir de Filemão que ele fizesse o que tinha que fazer, mas ele prefere contar com a boa vontade de Filemão, que ele fizesse isso como fruto de um amor genuíno, e não por obrigação. Então, por isso, ele encoraja Filemão a perdoar e a se reconciliar com Onésimo. E esse encorajamento que ele deixa aqui é o encorajamento que nós precisamos também para perdoarmos uns aos outros. E o que eu quero fazer com vocês nessa manhã é olhar para esses encorajamentos, para que sejamos também motivados a perdoar uns aos outros. Então, o primeiro encorajamento você vai encontrar no versículo 17. O versículo 17 diz o seguinte: assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Então, Paulo ele introduz a carta, ele prepara o meio de campo nos versículos anteriores, até que ele chega no versículo 17, ele vai direto ao ponto, né? O que ele espera de Filemão? E ele diz: Filemão, receba-o, receba Onésimo, perdoe Onésimo, reconcilie-se com Onésimo. É isso que o apóstolo Paulo espera produzir em Filemão, o perdão e a reconciliação. Mas antes disso, ele diz o seguinte no começo do versículo, ele fala: assim, se você me considera companheiro na fé. É uma frase condicional que pode parecer que Paulo está em dúvida aqui, como se ele estivesse dizendo: olha, eu não sei se você me considera realmente companheiro na fé. Porém, a maneira como o texto está construído aqui, não é o objetivo dele transmitir dúvida, ele quer transmitir segurança, como se ele estivesse dizendo o seguinte: se você me considera companheiro na fé, e eu sei que você me considera assim, o texto bíblico nos mostra que Filemão tinha o apóstolo Paulo em alta consideração. Paulo havia levado Filemão à fé. Filemão sabia que o apóstolo Paulo era um apóstolo de Cristo Jesus. E aqui ele está dizendo: olha, eu sei que o apóstolo Paulo é um companheiro na fé. E aí então, com base nisso, ele vai pedir o seguinte: receba Onésimo como se estivesse recebendo a mim. Em outras palavras, ele está dizendo assim: Filemão, receba Onésimo, não de acordo com a consideração que você tem por ele nesse momento, mas de acordo com a consideração que você tem por mim. Se você parar para pensar um pouquinho, você vai concluir que provavelmente, naquele momento, Filemão não tinha Onésimo na maior das considerações. Porque até então, para Filemão, Onésimo era um servo ímpio, porque quando ele fugiu ele não era crente ainda. Até então, para Filemão, Onésimo era um servo fujão. Até então, para Filemão, Onésimo era um servo que causou prejuízo para o seu senhor. Então, não é difícil a gente perceber que naquele momento, Filemão não tinha Onésimo na maior das considerações. E se ele, Filemão, resolvesse tratar Onésimo de acordo com a consideração que ele tinha por ele naquele momento, isso não seria bom, né? Ele não o trataria muito bem. Talvez ele até pudesse mandar prender ou açoitar o seu servo, ele tinha direito de fazer isso como senhor. E ele não perdoaria o seu servo. Paulo sabe que isso podia ser um obstáculo para Filemão perdoar. Então ele quer remover esse obstáculo, encorajar Filemão a perdoar Onésimo. Então ele diz: Onésimo, se você me considera companheiro na fé, receba Onésimo como se estivesse recebendo a mim. Trate Onésimo segundo a consideração que você tem por mim. Não trate Onésimo segundo os méritos dele, mas trate Onésimo segundo a dignidade que você atribui a mim.
quando nós olhamos aí para esse versículo, não existe nenhuma indicação aqui no texto que nos permita espiritualizar o que Paulo está falando. Não é esse o nosso objetivo aqui. Ele está falando dele, Paulo, está falando de Onésimo, está falando de Filemon, e ele está dizendo que, olha, trate Onésimo de acordo com o respeito que você tem por mim. É isso que ele está dizendo. E eu não quero espiritualizar e dar um significado diferente para o texto. Porém, quando a gente olha para esse versículo e entende ele à luz do todo das Escrituras, é muito difícil você não perceber que existe uma semelhança enorme entre aquilo que Paulo está fazendo e aquilo que Deus faz por nós em Cristo Jesus. Porque Deus, ele nos trata não segundo a consideração que ele tem por nós, ele nos trata segundo a consideração que ele tem por Jesus. Já imaginou como seria se Deus nos tratasse segundo a consideração que ele tem por mim e por você? Nós seríamos fulminados pelo Senhor, porque é o que nós merecemos por causa do nosso pecado. Nós merecemos a condenação, nós merecemos a eternidade sofrendo e pagando pela nossa ofensa a um Deus santo. Mas aí então entra uma doutrina muito importante nas Escrituras, é a doutrina da justificação. Quando nós cremos em Jesus, a justiça de Jesus é imputada a nós, ela é colocada sobre nós. De tal forma que Deus agora nos trata não de acordo com a nossa justiça, mas de acordo com a justiça de Jesus. Nós vemos isso lá em Gálatas capítulo 2, versículo 16, diz ali o seguinte: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Paulo está dizendo que pela nossa capacidade de obedecer à lei, ninguém é considerado justo diante de Deus, porque ninguém é capaz de obedecer à lei de maneira perfeita, como Deus quer. Então a nossa capacidade de obedecer e fazer o que Deus espera de nós não é o caminho para nós sermos justos. E aí então Deus proporciona para nós um outro caminho, que é a justificação. É nós cremos em Jesus e a justiça dele ser colocada sobre nós. Em Atos capítulo 13, versículo 39, nós também vemos um pouco disso. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Então nós não somos capazes de, pela nossa própria obediência, sermos justos. Deus proporciona então um outro caminho, Jesus. Crendo em Jesus, nós somos considerados justos. A justiça dele é colocada, imputada a nós. E aí Deus então nos trata não segundo o nosso merecimento, mas segundo os méritos de Jesus. Você consegue perceber o impacto que isso tem para nos encorajar ao perdão? Quando alguém peca contra você, a tentação é que você trate essa pessoa segundo a consideração que você tem por ela naquele momento. E quando alguém peca contra você, você pode ter certeza, os seus sentimentos por aquela pessoa naquele momento não são dos melhores. E se você se deixar levar pelos seus sentimentos, você não vai perdoar aquela pessoa. Você vai querer que ela pague, que ela sofra o peso daquilo que ela fez contra você. Mas aí então nós somos encorajados a não tratar esse nosso irmão de acordo com aquilo que ele merece naquele momento. Mas nós somos encorajados a tratar de acordo com a justiça de Cristo que está sobre ele. Porque o próprio Pai faz isso. O próprio Deus, ele agora trata esse nosso irmão não de acordo com aquilo que ele merece, mas de acordo com a justiça de Jesus que é colocada sobre ele. Isso é o encorajamento que nós precisamos para também fazermos isso com nossos irmãos e perdoar os nossos irmãos. Um segundo encorajamento
que o texto mostra para nós? Está nos versículos 18 e 19. Diz ali o seguinte: se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Mais uma vez, nós temos aqui uma frase condicional, que pode parecer no primeiro momento que Paulo está dizendo assim: olha, se ele prejudicou você em alguma coisa, ou lhe deve alguma coisa, talvez, não sei, mas o texto está construído de uma tal forma a transmitir uma certa segurança, como se Paulo estivesse dizendo: se ele prejudicou você em algo, ou lhe deve alguma coisa, e eu sei que ele prejudicou você, Onésimo devia algo a Filemon. Nós não sabemos quanto, nós não sabemos como isso aconteceu, mas ele devia algo ao seu senhor Filemon. Um prejuízo foi causado ali. E Paulo sabia que esse prejuízo, essa dívida, poderia ser um obstáculo para dificultar Filemon perdoar o seu servo Onésimo. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 18, Jesus ele ensina ali a respeito do perdão. Pedro pergunta para Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu próximo? Até 7 vezes. E aí então Jesus responde Pedro e dá um ensinamento sobre o perdão. Ele apresenta uma parábola ali. E basicamente a ideia desse ensinamento de Jesus, ele está comparando ali o pecado com uma dívida e o perdão com o cancelamento de uma dívida. Isso mostra para nós um pouco da dificuldade que nós temos de perdoar, porque a pessoa deve a nós e nós não queremos ficar no prejuízo. Nós naturalmente queremos que a pessoa pague por aquilo que ela fez. E a ideia de que eu não vou receber o pagamento e que eu vou ficar no prejuízo não é uma ideia que nós gostamos. E por isso nós temos dificuldade em perdoar o nosso próximo por conta disso. E essa poderia ser a dificuldade de Filemon também. Onésimo tinha uma dívida para com Filemon. Paulo sabia que isso poderia ser um obstáculo, então ele quer remover esse obstáculo, ele quer encorajar Filemon a perdoar Onésimo. Então ele diz: se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Paulo ele vai assumir o lugar de Onésimo como devedor. Ele está dizendo assim: Filemon, Onésimo deve a você, só que agora eu vou ocupar o lugar dele como devedor. Então agora você não vai cobrar nada de Onésimo, você vai cobrar de mim. Eu vou pagar para você essa dívida. É isso que Paulo está dizendo aqui. E ele transforma a carta de Filemon num documento legal. Ele está fazendo uma declaração. Ele diz no versículo 19: eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, assinado Paulo. Ele está fazendo da carta um documento no qual ele assume o lugar de devedor, assume a posição de Onésimo e diz: Onésimo agora está livre da dívida, a dívida agora é minha, eu vou pagar. Agora, mais uma vez, não existe nenhuma indicação aqui no texto que nos permita espiritualizar. Paulo está falando dele, está falando de Onésimo, está falando de Filemon. Ele está dizendo: olha, eu vou assumir a dívida de Onésimo. Ponto final, é isso que o texto está dizendo aqui. Porém, quando nós olhamos para esse texto à luz das Escrituras como um todo, é muito difícil você não perceber a semelhança do que Paulo está fazendo aqui com aquilo que Cristo faz por nós. Porque nós tínhamos uma dívida para com Deus, uma dívida que nós não éramos capazes de pagar, era impossível para nós pagarmos essa dívida. Deus era o nosso credor, Ele cobraria de nós essa dívida, mas aí chega Jesus e faz a declaração: eu pagarei, assinado Jesus. Eu vou ocupar o lugar deles como devedor. Pai, agora não cobra mais a dívida deles, o Senhor cobra ela de mim. Eu vou pagar a dívida no lugar dessas pessoas.
E ele pagou a dívida. Pagou com a vida dele, pagou com o sangue dele derramado na cruz. 1 Pedro capítulo 2, versículos 24, diz ali o seguinte: Ele mesmo, Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Jesus levou no corpo dele na cruz os nossos pecados. 1 Pedro 3,18 diz ali: Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. O justo, Jesus, pelos injustos, nós. O texto fala da morte vicária de Jesus, da morte substitutiva de Jesus. Jesus, ele nos substitui como devedores, ele nos substitui na cruz e ele paga no nosso lugar. E aí ele fala desse pagamento também em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Só lembrando que Filemão e Onésimo eram da igreja de Colossos. Ele diz ali em Colossenses: Jesus cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Então Jesus pega o nosso documento de dívida, que dizíamos que nós éramos devedores, ele pega essa dívida e ele crava ela na cruz e diz: ó, está pago. Paguei com o meu sangue, paguei com a minha vida, paguei a dívida deles. Eu não sei se você consegue perceber a implicação disso e o encorajamento que isso nos dá para nós perdoarmos uns aos outros. Porque quando alguém peca contra você, essa pessoa agora tem uma dívida para com você. Você se torna o credor dela. E o desejo natural do nosso coração é querer cobrar essa dívida. Nós não queremos ficar no prejuízo, nós queremos que a pessoa pague por aquilo que ela fez contra nós. Mas aí nós precisamos lembrar que Jesus pagou pela dívida do nosso irmão. E eu não estou dizendo aqui que pecados não possuem consequências. Eles possuem consequências. Às vezes, até se eu causei um prejuízo material, eu devo pagar esse prejuízo. Mas o que nós estamos dizendo é que esse pagamento, ele não precisa ser a condição para que eu perdoe o meu próximo. Eu devo perdoar independente da pessoa pagar ou não. E o encorajamento aqui de Paulo é: eu perdoo porque eu sei que a dívida desse meu irmão já foi paga por Jesus na cruz. Jesus pagou a dívida do meu irmão. O próprio Pai não vai cobrar mais a dívida desse meu irmão. E se o próprio Pai não faz isso, quem sou eu para querer cobrar a dívida do meu irmão? Para dizer que o pagamento não foi suficiente, ele ainda me deve alguma coisa, eu exijo esse pagamento, eu exijo a restituição. Paulo está encorajando Onésimo e a nós também a perdoarmos uns aos outros. Por isso, perdoe. E o último encorajamento, que agora já não é mais indireto, como eu falei nos encorajamentos anteriores, agora Paulo já vai diretamente falando de Jesus. Versículos 20 e 21, ele diz o seguinte: Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Paulo aqui ele está pedindo alguma coisa de Filemão. Ele diz no versículo 20, eu gostaria de receber de você algum benefício. E aí no final do versículo 20, reanime o meu coração. Ele espera alguma coisa de Filemão. E o que ele está querendo aqui? Eu creio que são basicamente duas coisas. Uma delas, ele quer que Filemão perdoe Onésimo, se reconcilie com Onésimo. E outra coisa que ele deixa também, ele transmite essa ideia ao longo da carta, ele gostaria
que Filemão liberasse Onésimo para que Onésimo servisse o apóstolo Paulo na sua prisão. Então eu creio que ele está se referindo a essas duas coisas aqui, mas uma certamente é o perdão. Quando ele diz, quero receber algum benefício de você, reanime o meu coração, ele está dizendo, perdoe Onésimo, reconcilie-se com ele. E aí ele vai dizer para nós a base pela qual ele gostaria que Filemão fizesse isso. Ele diz, por estarmos no Senhor. E aí ele termina, reanime o meu coração em Cristo. Eu creio que Paulo está fazendo aqui uma menção a uma doutrina extremamente importante, mas às vezes muito esquecida, que é a doutrina da união com Cristo. A ideia de que quando nós cremos em Jesus, nós nos unimos a Ele. E todos nós agora estamos unidos uns aos outros, porque nós estamos ligados a Cristo. De uma tal forma que todos os benefícios da salvação, eles só são para nós, porque nós estamos ligados a Jesus. E aquilo que é de Jesus também é nosso, porque nós estamos unidos a Ele. Se você olha, por exemplo, lá em Efésios, capítulo 2, versículos 4 a 7, você vai ver essas partes grifadas aí, né? No versículo 5 ele fala de deu-nos vida. Depois no versículo 6 ele fala que Deus nos ressuscitou, que Deus nos fez assentar nos lugares celestiais. No versículo 7 ele fala da bondade de Deus para conosco. E tudo isso só é nosso porque nós estamos em Cristo, estamos com Cristo. Essa ideia é repetida várias vezes nesse texto, né? Então a ideia da união, nós estamos unidos com Cristo e aquilo que é de Cristo é nosso também. Mas a ideia é que nós estamos unidos uns aos outros. E Paulo está dizendo então para Filemão, Filemão, perdoe Onésimo, porque nós estamos em Cristo, porque nós estamos unidos em Cristo. E eu creio que a ideia aqui é, não permita que o pecado afaste aquilo que Deus uniu em Cristo. Não permita que o pecado afaste na prática, no dia a dia, nos relacionamentos, aquilo que Deus nos uniu com uma realidade espiritual em Cristo. Não permita que isso aconteça. Eu não sei se você já parou para pensar nessa realidade, né, da união com Cristo. Todos nós aqui, que cremos em Jesus, estamos eternamente unidos uns aos outros. Tem algumas pessoas aqui que eu ainda não tive o privilégio de conhecer, de conversar. Nós nem nos conhecemos ainda. Mas apesar disso, nós estamos eternamente unidos em Cristo. E a ideia aqui é, se estamos unidos em Cristo, não permitamos que o pecado afaste na prática aquilo que Deus nos uniu, aquilo que Deus uniu pela eternidade. Não permita que o sentimento da ofensa, que às vezes nos leva a nos afastar, não permita que esse afastamento realmente aconteça. Lute contra ele, porque nós estamos unidos em Cristo. Quando alguém peca contra você, o sentimento natural é de afastamento. O pecado ele faz isso, ele quebra a comunhão, ele afasta pessoas. E esse é o sentimento natural nosso diante de uma ofensa. Nós queremos nos afastar daquela pessoa. Um obstáculo surgiu agora entre nós. E a ideia aqui é, não permita que esse sentimento realmente afaste. Lute contra ele. Lembre-se que você está agora eternamente unido a essa pessoa em Cristo. E perdoe. Perdoe esse irmão. Eu comecei fazendo uma pergunta, né? Se existe alguém na sua vida que o inspire, que o encoraje, que o motive a superar dificuldades, a ser uma pessoa melhor. Paulo está encorajando aqui Filemão e a nós também. E esse encorajamento que Paulo faz, ele faz através daquilo que ele diz, através das suas ações, de assumir o lugar de Onésimo como devedor,
Mas eu creio que o grande encorajamento aqui não é Paulo em si, mas é Cristo. Porque aquilo que Paulo está fazendo, mesmo que indiretamente, aponta para Jesus. E esse é o nosso grande encorajamento para perdoar uns aos outros. Então, toda vez que você for tentado a tratar alguém de acordo com os seus méritos, toda vez que você for tentado a tratar uma pessoa que pecou contra você de acordo com os sentimentos que você tem por ela naquele momento, que você se lembre que a justiça de Jesus foi transferida para esse irmão. Trate ele de acordo com isso. Toda vez que você for tentado a cobrar a dívida que uma pessoa tem com você, por conta de algum pecado que ela fez para você, lembre-se que Jesus assumiu a minha dívida, a sua dívida e a dívida daquele irmão também, e pagou por ela. Toda vez que você for tentado a permitir que a ofensa separe você do seu irmão, lembre-se que você está eternamente unido a ele em Cristo Jesus, e perdoe o seu irmão. E o meu desafio nisso tudo é que você avalie a si mesmo, né? Que você pense ao longo desse dia, existe alguma pessoa que me ofendeu, que causou alguma coisa a mim, e eu estou tendo agora dificuldade em estar na presença daquela pessoa, eu não consigo falar com ela, eu evito aquela pessoa por conta daquilo que ela fez contra mim. O desafio dessa palavra é: lembre-se desses encorajamentos e perdoe esse irmão. Agora, lembre-se que o perdão ele tem dois aspectos, né? Ele tem um aspecto unilateral, no qual você perdoa o seu irmão por causa de Deus. Você toma uma decisão: eu vou perdoar o meu irmão porque eu quero obedecer a Deus. E aí você perdoa no seu coração, encorajado por essas verdades. Existe também um aspecto bilateral do perdão, né? A reconciliação não depende só de você, depende também do seu irmão, dele se arrepender. Aí você consegue restaurar o relacionamento. Então talvez você precise orar ao Senhor, talvez o seu irmão que pecou contra você não esteja nem arrependido do que fez. Talvez você precise orar por isso e amorosamente chegar a esse irmão e mostrar o erro para ele, ajudá-lo a se arrepender para que haja reconciliação plena entre vocês. Então esse é o desafio. É fácil fazer isso? Não é difícil. É impossível, né? A gente só consegue fazer isso com a graça de Jesus Cristo. A gente só consegue perdoar desse jeito por causa de Jesus em nós. Mas é possível em Cristo Jesus. Os encorajamentos estão aqui. Agora precisamos decidir: quero obedecer a esse mandamento do Senhor de perdoar o meu próximo. Possamos perdoar uns aos outros. Como eu mencionei antes, se existe uma coisa que é certa, é que nós pecamos e pecaremos uns contra os outros. Isso é certo. E para que a nossa comunhão como família, como igreja, não se desfaça por causa dos nossos pecados, nós precisamos perdoar uns aos outros. Então, que possamos tornar disso uma prática nas nossas vidas, para que a comunhão que nós vivamos glorifique a Deus. Quero orar por você e por mim, para que Deus nos ajude nesse desafio, que é grande, mas Ele nos dá graça para fazer isso. Vamos orar. Pai bendito, nós louvamos ao Senhor por Tua santa palavra, agradecidos a Deus pelo perdão que recebemos do Senhor por meio de Jesus Cristo, e agora o Senhor nos instrui a perdoar também uns aos outros. Fazer isso, ó Deus, não é fácil, mas muito obrigado, ó Deus, por Jesus Cristo e pela graça que está disponível a nós. Muito obrigado pelos encorajamentos que a Tua palavra nos dá, para que possamos tornar isso uma prática, uma realidade em nossas vidas, na nossa casa, na nossa igreja, nos nossos relacionamentos em geral. Possamos perdoar uns aos outros, para que o Senhor mesmo seja glorificado, ó Deus, através de uma vida em comunhão que não é destruída pelos pecados que cometemos, ó Deus. Nos ajuda, nós precisamos do Senhor para isso, mas muito obrigado porque os recursos estão disponíveis, ó Deus.
Nós oramos ao Senhor com muita gratidão, no nome de Jesus. Amém.